seja bem-vindo a mais um Desabafa Comigo. E hoje nós estamos aqui, gente, para conversar sobre um assunto muito especial, com pontos polêmicos. Nós vamos falar sobre maternidade real, mas não a maternidade real que a gente escuta por aí, não. A maternidade que Cristo nos ensinou. Eu carinhosamente apelidei de Chega de Mimimi. E hoje aqui para conversar temos nossa querida Laís e uma convidada, gente, super especial. Ela é mãe de 5 filhos e, na minha opinião, já podia parar as apresentações por aí, porque já é trabalho suficiente, né? Mas ela ainda é criadora de conteúdo sobre filhos, família e educação. Estamos aqui com Bruna Luz. Ai, que alegria estar Seja aqui com vocês, bem-vinda. gente. Muito feliz falar desse assunto que é a grande realidade da minha vida aí hoje, né? Vim até grávida aqui do quinto. Engravidou só pra estar aqui, tá, Aqui, né? Pra tornar a coisa mais real. Mais real, viver todas as fases aqui da maternidade. Mas é isso, eu espero que a nossa conversa hoje possa trazer uma nova luz a respeito desse assunto, né? A gente sabe que a gente até fica meio cansado desse negócio, maternidade real. E eu espero muito que a nossa conversa hoje ela possa tocar o coração também das mães, que às vezes param para ouvir aqui esse podcast, assistir, e elas querem, quero aliviar minha cabeça, arejar um pouco a cabeça. Então, que possa ser útil e possa falar aos corações aqui hoje, nosso bate-papo. Se apresenta um pouquinho pra gente, então, Bruna. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Um pouquinho, né? Pra quem não me conhece, eu falo, Marina, que eu sou a improvável, né? Eu falo, Deus, ele gosta de escolher as pessoas assim mais improváveis para falar de maternidade, família. Muitas vezes eu olho para mim e falo, nossa, meu Deus, né? Hoje eu tenho tido a oportunidade de ensinar sobre criação de filhos na rede social. E hoje a gente tem uma comunidade Mamãe Feliz de Verdade. Depois vocês vão entender um pouquinho por que esse nome, né? Tem mais de 1.000 alunas, a gente tem mulheres ao redor do mundo aí. Outro dia recebi Marina, aluna do Japão. Falei, nossa, que alegria, né? Ela estava em outro horário assistindo as nossas aulas lá, mas vivendo essa transformação que eu falo que começa na nossa forma de pensar. Então, a gente é muito bombardeada mesmo de pensamentos que, tipo assim, nossa, agora eu tornei mãe, acabou minha vida, ou agora, nossa, me sinto tão inútil, ou estou fazendo um trabalho que é ingrato. E a gente costuma a enxergar os filhos, ter essa pressão externa, assim, né, de que os filhos eles são um fardo, um castigo. E isso é muito perigoso, porque a gente pode ter uma visão errada de Deus, que Deus é mau. Então, ele planejou essa fase tão terrível na minha vida, que se resume a apenas uma corrida de tarefas. Onde foi que eu errei, né? Para me castigar. Eu joguei pedra na cruz, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada para Deus me dar um filho tão terrível. E como que surgiu isso na minha vida? Por que eu comecei essa comunidade? Muita gente pergunta, nossa, como que você começou esse trabalho na internet? Hoje Sempre tem tanta foi assim? Sempre foi assim, né? Muita gente acha que surgiu por uma estratégia de marketing. Vamos começar um trabalho, tá todo mundo falando de maternidade. Não foi bem assim. Né? Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, foi fruto de uma indignação. Porque eu via muitas vezes naquela roda de mães no final do culto, aquela roda de mães na porta da escola, que se reunia para competir qual mãe sofria mais, não é? Uma dizia assim, acordei hoje 2 vezes com meu filho chorando. A outra falou assim, porque você não sabe eu. Nossa, essa noite nem dormi. Não deu tempo de chegar na cama. Aqui, né? Então, nós somos essas. Então, na verdade, não era um encontro que você saía edificada. É verdade. Não era uma conversa que você saía dali encorajada ou se sentindo valorizada a respeito do trabalho que você estava fazendo. Mas era o que eu apelidei, tá, Marina? Também gosto de dar os nomes assim. E eu apelidei de máfia das mães. É a roda da máfia das mães. Eu falo que é a roda das escarnecedoras, que a gente não deve sentar. Então, eu estava muito cansada disso, porque eu fiquei grávida do meu 3º filho. E aí eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam, nossa, tá grávida de novo? Como que você dá conta? Que quase que falar para você, que castigo. Coitada, né? Então, muitas vezes, as pessoas usam a frase que é o seguinte, nossa, corajosa, hein? Eu me apropriei disso, Laís. Eu disse, não, corajosa não, forte e corajosa. Já que é para ser bíblica, então vamos ser, e vamos ser de verdade. Então, eu declaro sempre isso, e eu acho que isso tem que fazer parte
lá dentro do nosso coração. Porque se você crê isso, aí vem a força para executar o que esse trabalho precisa. Então, foi mais ou menos disso. Quando eu comecei a comunidade, não foi com a comunidade, foi produzindo aí, então, devocionais. É uma palavra que eu carrego muito comigo também, que nos últimos dias o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem uma versão da Bíblia que diz assim que o Senhor vai ensinar os pais a cuidar dos seus filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. E a gente nunca viu uma geração onde os pais muitas vezes negligenciam tanto. É verdade. Né? Aí você fala, não, Bruno, eu não pago a melhor escola, eu cuido, eu compro isso. Olha, eu nem quero ter mais filho, porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Mas, na verdade, esse melhor não é a atenção, não é a educação, não é a disposição de falar, eu tô aqui, eu cuido de você, conta comigo, filho. Mas tipo, eu dou o melhor celular para ele se entreter. Outro dia eu fui com meu esposo num restaurante, né? E quando a gente sai, a gente chama atenção. Porque é muita gente, né? Por quê, né, Laís? Aí a gente sai. Liga antes, pede aqui que você pode ir, por favor. Especificamente, olha, nesse restaurante a gente já tinha ligado e já agenda antes. Já reserva a mesa, porque a família é grande. E a gente chega com as crianças, uma escadinha, né? Então, a minha mais velha, ela tem 8, nem falei das crianças, mas eu tenho uma menina de 8 anos, a Maria Clara, o Estevão de 6, Benjamin de 4, o Davi de 1 aninho e meio, e agora estou esperando esse aqui que está com 34 semanas. Mas, enfim, a gente chegou nesse restaurante e, para nossa família, a gente entende que o sentar à mesa com as crianças, ainda que eles são pequenos, ainda que eles, né, os menores, então, na fase ali dos 2, 3 anos, eles ainda têm dificuldade de se comunicar. Então, às vezes, ele não sabe nem falar direito, ele precisa ser compreendido. Mas é um tempo da gente poder ajudar os nossos filhos, da gente conversar com eles, da gente desfrutar, porque, afinal de contas, não vai ser para sempre. É verdade. Eu gosto de dizer que maternidade, e essa frase tem que ficar clara aqui pra gente, não é uma corrida de tarefas sem fim, mas é uma corrida para gerar memórias no coração dos nossos filhos e para escrever a nossa história. Eu não posso dizer que a minha vida vai começar depois que meus filhos crescerem. É verdade. Mas eu tenho que já desfrutar disso aqui agora, desse presente. Eu não sei se eu vou ter amanhã, não é? O C.S. Lewis, não sei se vocês sabem disso, mas a mãe dele morreu quando ele tinha 8 anos de idade. E eu sempre me emociono com a história do C.S. Lewis, porque para mim é um dos autores cristãos mais respeitados da história. E aí você pensar que a mãe dele investiu, ela trabalhou pela formação dele, né? Integral, vamos dizer assim. Espiritual, eu gosto de chamar de formação integral, que você inclui aí os cuidados físicos, os cuidados emocionais e o cuidado espiritual, que não é pouco importante, mas com 8 anos ela morreu, o tempo dela acabou. Mas deixou um legado. Às vezes a gente se esquece que a gente acha que tem muito tempo, ou que aquele trabalho específico ele vai ser para sempre, e não vai ser, né? Hoje de manhã, antes de vir aqui para a gravação, bem cedinho, eu falei, vou acordar mais cedo, né? Pra gente já tomar um banho tranquilo, né? E aí, só que o meu bebezinho de 1 ano e meio acordou junto. E aí eu falei pro meu marido, dá uma olhadinha aí. Aí o Felipe, né, nesse frio, muito frio hoje, Felipe, tá bom, tá sob controle. Só que ele acabou dormindo ali de novo. E tinha um pacote de maisena que a mamãe dele esqueceu. Só na minha casa que acontece essas coisas, né, gente? Eu sei. E eu fui ontem, precisei usar a maisena, né? Uma dica de mãe, tá? Pode dar dica aqui no podcast. Eu quase não uso por madeira de assadura. Eu uso a maisena que a minha mãe ensinou. Então, tipo, no quarto filho, você já pega logo o pacote. No primeiro você põe num potinho, né? Coloca ele na pia. No primeiro você compra aqueles potinhos de porcelana, põe a maisena. Mas no quarto já vai logo o pacote. Aí já é do grande, porque a família é grande, então pacotão. Pois eu entrei no banho, o Davi acordou, foi lá no pacote maisena. Eu só acordei, aí quando saí do banho, o Felipe falou, amor, aconteceu um acidente, né? Parece a cena de World Trade Center, assim, né? O menino todo sujo de pó. Mas essa fase vai passar, não vai ser assim para sempre. Na rede social, e sabe o que eu fiz? Já tomou seu anticoncepcional hoje? Exatamente. Mas sabe qual que é o deleite, qual que é o aprendizado que Deus quer me dar, né, nessa situação? O que eu posso desfrutar daquilo, sabe? O que eu posso me alegrar ao invés de pensar, nossa, vou ficar só estressado. Então, essa dinâmica de enxergar como um deleite tem que ser. Eu tenho uma frase, Marina, que eu sempre digo assim, os nossos filhos, eles não dão trabalho. Eles são nosso trabalho. Então, eu estava falando para vocês essa história. Eu cheguei no restaurante com essa turma toda, e aí na nossa mesa, a gente desfrutando ali das crianças, e na mesa do lado, o casal com um único filho, que em pouco tempo não vai estar mais com eles.
Ele tinha um iPad na mão, um celular do lado e um fone de ouvido aqui, e os pais conversando. Eles vão sair dali, vão fazer outra coisa, e aquele tempo não vai voltar. Então, quando a gente pensa que a gente tem tão pouco tempo, é o caso da C.S. Lewis. Sim. O tempo não voltou, mas as marcas que a mãe dele produziu em 8 anos de idade foram suficientes para marcar ele para sempre. Tanto é que ele, né, por um tempo, meio que saiu dos caminhos do Senhor, mas depois, aos 28 anos de idade, se eu não me engano, ele voltou e é quem é, né? Se tornou quem foi. Escreveu uma história. Eu acho que Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele planejou todos os nossos dias. Todos os nossos dias. E quando eu penso que Deus, ele é um pai amoroso, eu não posso pensar que ele planejou dias de castigo para mim. E aí onde entra que a maternidade tem o poder de nos salvar. Salvar de nós mesmos, salvar de uma vida egoísta. E ela nos salva porque ela nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Nos tira do centro de viver só em função dos nossos interesses, né? Fico pensando que talvez tudo na nossa vida vai cansar, né? Às vezes a gente fala, mas como você descansa, Bruna? Tudo vai cansar. E o sentido da vida é ser mesmo como uma vela, né? Você já me viu falando muito isso, né, Marina? E aí muita gente fala, Bruna, que história é essa da vela? Como assim, né? Tem gente que às vezes não me conhece, Marina, e pensa, que coisa mística é essa que essa mulher inventou de vela? Essa é uma figura, mas gente. Essa alegoria da vela é porque é o seguinte, a vela, ela só cumpre o propósito quando ela é acesa. E aí, quando ela é acesa, ela começa a derreter. Não tem jeito a vela iluminar e ela continuar inteira. Né? E eu falo que todos os dias a gente tem uma carguinha ali. E nós somos uma vela muito perfumada, né? Não sei vocês, mas eu creio que Deus colocou uma essência especial pra em cada nossa vela, família, né? certeza. Você tem a sua fragrância, o seu jeito, suas características. Deus te fez com dons e talentos que são tão únicos, né? E à medida que você permite se consumir, sair de si, né, se doar, seja fazendo um trabalho ali de cuidar dos seus filhos, de acordo com a idade, porque cada fase tem os seus desafios, né? A fase da gestação não saiu ainda o bebê, mas eu falo, né, que desde o primeiro momento você já começa a sentir que mudou alguma coisa. E eu não sei você, gente, mas eu passo muito mal durante a gestação. Nossa, eu costumo brincar que a maternidade, ela realmente é um grande laboratório de Deus para nos forjar e para nos transformar, né? Eu acho que a gente poderia usar, acho até meio perigosa a expressão a gente falar salvar. Não é remeter a redenção, né? Não, mas assim, talvez a maternidade tem esse lugar como um grande instrumento de Deus para potencializar a nossa transformação. Por quê? Porque diante da maternidade eu consigo perceber o quanto que eu sou egoísta. Mas sabe o que acontece? Quanto eu sou paciente. A gente tem o risco, sabe, Laís, hoje em dia, de cair nos enganos das vozes desse mundo, da mentalidade desse mundo. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente pensa o seguinte, quando Adão e Eva, eles caíram, né? E aí eu até falei para Marina, eu não acredito que só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o nosso Redentor perfeito. Mas o que a gente pensa, né? Que ali em Timóteo a Bíblia está dizendo, né? O apóstolo está falando, a mulher será salva. Antes, né, do versículo 15, que diz que é pela missão de ser mãe. Todavia, se ela permanecer em fé, santificação e amor. Antes, o apóstolo começa a falar da queda. Só que, então, mas espera aí. Meio confuso, às vezes, até para as mulheres entender de que a Bíblia está falando exatamente, ser salva. Mas vamos contextualizar, né? Contextualizar. Mas, na verdade, quando Eva pecou, ela estava conversando com alguém perigosa. Ela estava numa conversa que não era legal, que era com a serpente. E ela foi enganada. Então, o que, na verdade, essa salvação se refere? A esses enganos, sabe? A de você perder e dar lugar aos seus pensamentos de que Deus é mau. Porque olha aqui, gente, me dá esse menino para acordar de madrugada 5 vezes. E a gente começa a enxergar que Deus, ele não projetou coisas boas para nós. Então, esse risco, é esse tipo de salvação que o texto está falando. Mas mais do que pensar no que vai me salvar e o que eu vou ganhar sendo mãe, eu acho que é importante a gente também conversar sobre isso, sabe? Sobre essa missão. É um presente. O tempo de ser mãe não é um tempo de ser inútil, de não estar cumprindo o propósito de Deus. O simples fato de ser mãe não nos livra do nosso egoísmo. Então, a maternidade, ela não tem o poder de me salvar de mim mesma, mas ela é um grande instrumento de Deus para me forjar. Ou seja, ela pode ser, porque a gente vê, às vezes, a maternidade muito potente na vida de uma mulher, mas como instrumento de
de fazer a mulher se tornar cada vez mais feroz e autocentrada, ou seja, a maternidade não tem o poder de transformar. Exatamente. Mas se nós, como mulheres cristãs, nos permitirmos compreender a maternidade como esse grande lugar, como uma grande ferramenta para transformar a nossa vida, aí por meio da transformação de Cristo, e não a maternidade em si, nós somos capazes, né? Então, assim, a maternidade ela não nos aperfeiçoa por ela mesma, mas porque nós permitimos Cristo, por meio dela, nos transformar. Nos torna vulnerável, né? É uma fase vulnerável. Isso, nos torna sensíveis a Deus, né? Nos torna sensíveis ao poder de Deus em nós. Assim, de verdade, eu sempre soube uma série de coisas sobre mim, mas foi na primeira filha, nos primeiros contatos, nos primeiros desafios que eu pude ver realmente assim, o quão pecadora eu sou. Quanto eu preciso da graça de Deus. Da graça de Deus. Então, assim, Deus realmente usa nesse momento. E até conversando essa semana com algumas mulheres, né? Às vezes a gente tem a tendência de supervalorizar a maternidade, começando com mulheres que não são mães, né? E eu falei, olha, a maternidade não tem um poder para além do que outras coisas de nos transformar. Né? Eu não sou mais mulher porque eu sou mãe. Não, aí se fosse assim, né? Eu acho que é bom falar disso também, né? Porque talvez porque pode pensar assim, tem menos nossa, mulheres então a Bruna, né? Nós tem 5, ela tá na frente. Perfeita, muita mulher, né? não tem nada a ver com isso. Não é o número de filhos que nos salva. E nem o fato de ter filhos ou não ter filhos, né, que nos salva. Não tem nada a ver com isso. Porque tem mulheres que não podem ter. Tem mulher que não podem. Mas que é uma missão de Deus, não é, Laís? Na verdade, é realmente um grande presente do Senhor para nós. É um presente. Uma maneira muito singular para nos transformar, né? E Deus, ele criou cada mulher com sua própria história. Então, se você não é mãe, se você não segue por esse caminho, não quer dizer que você é menos mulher ou mais por isso, mas Deus tem um caminho para cada uma das mulheres, né? Agora, você citou uma coisa muito interessante, Bruna, que a nossa tendência, né, às vezes é muito ficar correndo atrás e tentando correr atrás do tempo e vendo essa bagunça quando a gente experimenta a maternidade, né? Como que você, no seu dia a dia, faz para se policiar, para não viver apagando incêndio em urgências, correndo atrás, né? Como que isso funciona para você? Olha, nem sempre foi assim. E eu acho que teria muitas dicas práticas que a gente poderia falar aqui, que facilita a nossa vida. Hoje em dia, eu falo que a internet é uma ferramenta tão poderosa que a gente pode se tornar prática em tantas coisas. Mas a primeira delas, sabe, Laís, é a forma de crer. Eu vou ter o meu 5º filho agora. Os meus 2 últimos filhos, eles nasceram de parto domiciliar. E conversando lá com Que forte e corajosa. Conversando com uma das obstetrizes, né, da equipe que vai acompanhar o nosso parto agora do 5º, ela estava falando para mim que tem um estudo de uma antropóloga que diz assim que a mulher engravida, ela vai fazer o pré-natal e a primeira coisa que fala para ela, oi mãezinha, e começa a chamá-la no diminutivo. Vocês já perceberam isso? Sim. Que você se torna mãezinha? E aí eu me lembrei exatamente quando eu tive o 2º no hospital, a enfermeira disse, mãezinha, calma, mãezinha, né? Mas no sentido que vem tirar a força daquela mulher. A personalidade, e ela sente, né? assim, ai, sou tão fraca. Meu Deus, será que eu vou conseguir ter esse parto? Então, a mulher começa a acreditar que em todo tempo ela é incapaz. Nossa, não dou conta desse parto, não. Sempre que as pessoas me veem com os meus filhos, essa é a pergunta mais comum que eu escuto. Como você dá conta? E aí, essa é uma pergunta que ela vem para todas as mulheres. Elas começam a pensar, como que eu vou dar conta? Ai, meu Deus, vai nascer esse bebê, como eu vou dar conta? E a Bíblia, ela sempre tem, né, o Senhor, ele nos deixou tantas promessas maravilhosas. E uma das promessas que carrego sempre aqui comigo, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A fé correta de que eu posso todas as coisas. Então, eu posso estabelecer uma rotina e ensinar o meu filho a dormir, e isso é maravilhoso, porque vai cooperar com o desenvolvimento dele. Posso. Posso estudar sobre sono infantil e ficar craque nisso? Posso, mas eu também posso acordar de madrugada, sem ficar nervosa, estressada, impaciente ou me sentindo pior por isso, aceitando que isso diminua o meu valor. Eu tive uma experiência, sabe, queridas, com a minha filha, né? Ela veio acompanhar aqui hoje, está nos bastidores aí. E a Maria Clara, eu me lembro que quando ela era menorzinha, no processo ali do desfraude noturno, eu tinha muita impaciência, né? E eu ficava irritada. E eu me emociono sempre que eu conto isso. E quando ela acordava, às vezes, né, de xixi, molhada, eu ficava nervosa com ela. Ai, porque o meu sono tinha sido interrompido. Até que um dia
ela escapou o xixi e eu fui trocá-la. E eu pensei, não vai ser assim para sempre. Eu sou forte. Eu já me desfraudei, eu sou adulta. Eu não acordo de madrugada. Vai passar. E que memória que vai ficar nela? De uma mãe nervosa, estressada, irritada, porque nesse dia que eu caí a ficha, ela acordou e ela já foi, mamãe, fiz o xixi, você liga o chuveiro. E eu pensei, qual a imagem que eu vou deixar na minha filha? De uma mãe que quando ela acordava de madrugada, estava ali, capaz, disposta. Filha, tá tudo bem, vem cá, mamãe vai te aquecer. Depois desse dia, eu mudei. Eu decidi que todas as vezes que escapasse o xixi, eu iria acordar e eu iria acompanhá-la e eu iria pegar a roupinha e eu ia fornecer aqui para ela. Sabe por quê, Marina? Se não fosse eu, quem ia fazer isso por ela? E aí, aí eu decidi. E aí eu sempre começo a fazer a questão de falar para ela, filha, não tem problema, tá tudo bem. Eu sabia que ia chegar a fase que ela não ia mais acontecer isso. Que ia passar, mas eu decidi que eu queria gerar uma memória nela, né, positiva nesse sentido. De, nossa, foi tão especial. No momento em que eu não tinha maturidade fisiológica para segurar o xixi durante a noite, a minha mãe, ao invés de ficar irritada, ela me acolheu. Ela teve autocontrole. Aí entra, né, o fruto do Espírito Santo, porque também sozinha eu não iria conseguir. Mas eu tive que olhar para mim e falar, Espírito Santo, o Senhor habita em mim. É agora, de madrugada, que eu posso todas as coisas. Eu poderia dormir a noite toda, mas eu posso também olhar aqui. E aí, se a gente não entende, você se compara. Ai, mas o filho, olha lá, o filho da Laís tem 2 anos, não acorda mais. Acorda. Ou seja, né, Bruna, nós como mães, né, temos realmente assim, que nos despertar para o fato de que nós dependemos completamente de Deus nos mínimos detalhes. Então, para a nossa maternidade não nos sufocar, a gente precisa compreender que precisamos recorrer a Ele nos mínimos detalhes. Exatamente. Né? E por que não? Né? Por que nós não compreendemos que essa é a vontade de Deus, né? Nessas tarefas, né, mínimas e diárias do cotidiano, né, sermos transformadas. Né? Sermos transformadas. Então, nos voltarmos para Ele. Porque o que Deus quer trabalhar ali? Não é? Que memória que Deus quer construir? Sim. Então, se a gente pega o Thomas Edison, vocês conhecem a história dele? Talvez pode ter alguém assistindo que não conheça. Eu acho legal resumir aqui e falar. Mas teve um dia que aquele garoto, que ele era criança, ele chegou. O Thomas Edison é um dos maiores inventores da história. Ele tem registrado mais de 1.200 invenções, né? E ele chegou da escola com uma carta para a mãe. Ele não sabia ler. E a mãe falou assim, filho, aqui nessa carta está escrito que você é um gênio. E a escola não está preparada para te educar. Eu vou ter que ensinar você em casa. E a partir dali, aquela mulher assumiu a educação dele. E eu acho incrível a inteligência emocional dessa mãe. Porque depois de anos, ele já era adulto, jovem, né? Ela morreu. E ele foi mexendo nas coisas dela, junto com o irmão, e achou a carta. Só que o que estava escrito ali não é que ele era um gênio, é que ele era um débil mental. A escola dizia, o seu filho é um débil mental, ele não pode estudar aqui. Nós não queremos mais ele como aluno. E ela assumiu. Só que eu fico pensando, uma mãe, que ela é uma mulher hoje, nos dias de hoje, pressionada pela que eu chamo de máfia das mães, de que ela é mãezinha, de que ela é coitada, de que ela é sofredora. Que tudo bem sofrer o tempo todo, né? né? O filho dela tem esse transtorno e aí é tão difícil. Ai, meu filho, tá vendo? Meu filho tem... E cada dia surge, né, uma dificuldade nova. Ela teria colocado a saia na cabeça. Será que nós, às vezes eu me pergunto, como eu agiria se o meu filho chegasse? Será que eu não começaria a chorar na frente do menino? Meu Deus, está escrito isso aqui nessa carta que você é um débil. Já ia ligar talvez para aquela amiga, olha aqui, a mensagem, mandar um áudio na frente da criança, ou ligar para o marido chorando. Mas ela teve inteligência emocional. Ela entendeu que, na verdade, ela precisava exercer o autocontrole. E isso foi fundamental na vida dele, porque aquela mulher... E a decisão dela de, naquela hora, não agir por impulso, confiar de que, né, Deus estava no controle, fez com que o filho dela se tornasse um gênio. A gente não sabe o quanto a decisão dessa mulher fez diferença na vida dele. Da mesma forma, Susanna Wesley, né, que é a mãe do John Wesley, do Charles Wesley, um dos maiores homens de Deus da história da igreja. Aí, cada vez que eu aprendo, né, e conheço mais a biografia dessa mulher, eu me encanto mais. Porque o marido dela, gente, chegou a ser preso 2 vezes por não ter dinheiro para pagar o aluguel. Não tem nada que deixe uma mulher mais instável, insegura, né? Do que crises financeiras. Agora, fala para mim,
Que casamento nunca passou por esse teste? Sim, não. Todos já passaram, né? Como que temer ao Senhor realmente é a base, né, Bruna, Marina, para a gente poder compreender, né, para a gente conseguir lidar com os desafios, né? A gente está focando aqui hoje nessa conversa sobre maternidade, né? E compreender que eu preciso saber quem eu sou, né? Se eu basear a minha identidade, né, por exemplo, na maternidade, né, eu vou me frustrar, porque isso não é fonte de alegria, isso não é fonte de alegria verdadeira, né, isso não é fonte de satisfação, mas só em Cristo, né? E às vezes eu percebo realmente muitas mães muito frustradas e desapontadas, decepcionadas, porque elas realmente colocam como fonte de satisfação primeira o ser mãe. E porque querem ser sempre perfeitas também, não é? E quando vem a maternidade, né, vem o desafio, constrói a base, né, aquilo que estava sendo esperado, né, e não é nada daquilo, né? Ou seja, nada é capaz de nos ocupar trazer o lugar de Deus, né? alegria, satisfação, né? Nada mesmo. A gente não quer errar. Quem gosta de errar? Sim. E a gente acha que vai ser perfeita como mãe. A gente quer isso? Não, vou acertar. Então, a gente quer acertar a respeito da alimentação, a gente quer acertar a respeito da educação. Só que eu gosto de dizer que não existe mãe perfeita. Existem mães que expressam a glória de Deus. E é exatamente isso que você disse. Uma mãe que expressa a glória de Deus, ela depende do Senhor. Ela sabe que até mesmo a maior capacidade dela de errar não é maior do que a de Deus de acertar. E que Deus, se você confiar e decidir, não é por mim, isso aqui é só um meio. Sim, eu como até a gente ouvi uma mãe falou, né? dizendo essa semana, falar, poxa, né, a gente estava numa roda de mães e uma mãe estava falando, né, poxa, eu abri mão de tanto na minha vida para cuidar dos meus filhos. Aí a outra de filho mais velho falou, olha, é complicado, né, porque quando o filho cresce, meu filho está lá há 13 anos, ele não está nem aí para mim, né, ele já não se importa mais. Aí eu fiquei pensando, será que realmente valeu a pena eu ter feito tudo o que eu fiz, aberto mão, porque hoje eu estou aqui perdida, né, eu não sei nem por onde começar. Então, olha só, primeiro depositando todas as expectativas e a própria vida no filho, né? Não compreendendo o quanto foi valioso esse processo de investir no filho, né? Então, ela deveria sim ter aberto mão do que era necessário para investir no filho, mas compreendendo que não era para ela mesma, né? Mas ela estava ali cumprindo E às vezes usando os filhos maior. até como desculpa para não fazer Alguma o que coisa, deveria né? fazer. Eu tenho uma aluna lá na nossa comunidade que ela não tinha essa visão correta de que ela acreditava que os filhos eram esse empecilho. Não, então se eu quero ser uma boa mãe, eu tenho que abrir mão de outros projetos meus. Um dos projetos que ela tinha era a participação na tradução de um livro, mas ela nunca se via capaz de fazer isso enquanto os filhos fossem pequenos. Não, um dia, quando os meus filhos crescerem, eu posso dedicar esse sonho. E eu acho tão precioso que ela diz assim, que depois que ela aprendeu a crer que os filhos, eles não são para nos paralisar. Eles não são um empecilho, mas eles nos potencializam. Eles mostram que a gente é muito mais capaz de aproveitar o nosso tempo, de estudar mais, de ler mais, de não se distrair. E eu acho tão interessante que ela, depois que aprendeu isso, mesmo com os filhos ainda, né, em idade que dependem dela, ela conseguiu se dedicar a esse projeto, traduzir o livro, e hoje esse livro dela é uma ferramenta que tem edificado muitas outras famílias. Então, eu acho que nesse aspecto, quando a gente a gente pode usar muitos filhos como desculpa. Como muleta, né? né? Como muleta. A gente usa filho. eles como desculpa para a gente chegar atrasado num compromisso. A gente usa como desculpa para coisas que a gente queria fazer e não pode, né? E eu me lembro, sabe, Laís, você tocou nesse assunto, a primeira aula que eu gravei, primeiro módulo do Uma Mãe Feliz de Verdade que eu gravei, eu não tinha, vamos dizer, a famosa rede de apoio. Porque a minha família é de Goiás, a família do meu esposo também morava no interior e tal. Eu estava em uma outra cidade diferente. E eu poderia dizer, nossa, quando as crianças crescerem mais, eu gravo essas aulas. Mas eu sabia que eu podia. Eu sabia que eu podia me concentrar mais um pouquinho. Eu sabia que eu podia aproveitar as sonecas para estudar, para preparar as aulas. E que quando as crianças dormissem, eu podia ir lá e gravar. E foi isso que eu fiz. Então, o primeiro curso que eu produzi, ele foi fruto de uma fase que eu estava com um bebê recém-nascido e com 2 filhos pequenos. Agora, isso é porque eu sou especial? Não. Não é porque eu tenho um talento. Você é especial, conta o seu segredo aí. Gente, não tem segredo, não. Eu era mais improvável. Eu falei isso aqui no começo e é verdade.
Sabe, Deus, a glória de Deus manifesta de quando a gente decide acreditar que você pode, né? A gente precisa compreender que depois que os filhos vêm, a nossa vida não pode continuar a mesma. Não dá para nós seguirmos como tudo era antes, né? Então, assim, é mais um ponto do trabalhar de Deus. Quando eles vêm, nós precisamos pensar, sim, em maneiras de reinventar. Sim. Né? De reorganizar tudo para conseguir realmente cumprir aquilo que nós desejamos e precisamos, né? Ele não engessa a vida, né? Mas, e sabe o que acontece? Tem várias mães que chegam para mim, Bruna, eu fico pensando, gente, como eu desperdiçava meu tempo, né? Porque hoje eu faço tanta coisa. Mas sabe o que é, Bruna? Eu vejo assim, mais. Essa mentalidade da autocomiseração, ela é muito forte no mundo da maternidade. Aquilo que você falou, eu acordei não sei quantas vezes. Eu pós-parto, né? O pós-parto, o puerpério. Eu sempre falo aqui que o puerpério da minha filha, a primeira, foi horrível. Eu me joguei naquele puerpério acabada e minha vida não... Não, o primeiro foi tipo, minha vida acabou. Eu lembro que eu olhava para ela e falava, o que eu fiz na minha vida? Eu não vou fazer mais nada. E assim, né, com o tempo de maternidade, com muito estudo, com muita oração, pedindo sabedoria, o da minha segunda filha, eu falei assim, Marina, chega de autocomiseração. Levanta e faça o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, o versículo que você citou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde que Paulo estava naquele momento? Paulo não estava viajando de boa, Paulo estava preso. Então, o que ele está falando? Ele falou, gente, mesmo aqui preso. Passando frio, passando fome, sem ninguém me visitando, eu ainda posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Lembrei de dois polos agora, né? Que é o polo da autocomiseração, né? Tipo, eu não consigo fazer nada, minha casa, a rotina, eu não consigo, parar. E um outro polo do vangloriar-se na organização. Olha a minha casa limpa, olha tudo organizado, olha os meus filhos. Olha, tá tudo errado, né? A gente precisa compreender que a gente não pode ficar nesse polo da autocomiseração, né? E nem de vangloriar-se, porque, é o mínimo que tem que ser feito. Exatamente. Precisa ser feito. Então, assim, você tá se gabando de quê? Né? E aí eu queria conversar com você. Voltando àquela pergunta lá sobre a questão de ficar no corre-corre e para conseguir não se perder em meio a tantas demandas, né? A importância da rotina, a importância da previsibilidade. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, principalmente para quem tem filhos pequenos, é muito importante. Eu gosto de dizer que tão espiritual quanto orar pelos filhos é também cuidar deles. Com certeza. Então, não adianta nada, né? Hoje a gente também, na internet, a gente trabalha muito ensinando os pais. Quando eu falo desse cuidado dos pais, aprender a cuidar dos filhos olhar com respeito para os pais, é relacionado a esse aspecto todo. Por que a gente vê tantos filhos, né, de pessoas envolvidas na igreja, filhos de pastores, que crescem se sentindo desvalorizado pelos pais? Meu pai cuidava de tudo, mas cuidava da gente. Já ouvi tanto. Né? Porque eles estavam se dedicando tanto a ajudar outras pessoas espiritualmente e negligenciando cuidados básicos com a casa, com a comida. Então, tem que ter uma ordem para as coisas acontecerem. E a rotina, ela traz isso. Eu falo que não é nem só para as crianças, para a mãe. Tem coisa pior do que ser avisada em cima da hora que alguém está indo almoçar na sua casa? Eu adoro receber visitas, mas eu gosto de ser avisada antes, para eu me preparar, para eu comprar algo que falta, para eu deixar tudo acertado, né? Mas para as crianças isso é fundamental, elas ficam menos ansiosas, ficam mais tranquilas. Então, ter horário para alimentação, ter horário para sonecas, que elas têm necessidade, não é capricho. Agora, quantas mulheres de Deus se sentem culpadas. Como é que eu vou negligenciar a visita da igreja? Meu filho precisa tirar soneca. Soneca é coisa carnal, não. Vamos lá, todo mundo. Eu já vivi nesse contexto. Mas a criança não quer dormir, né? Olha o rosto, não está com sono. Não está com sono, né? E, deixa, ele quer ficar no celular, né? Hoje em dia, né, tem isso, né? E aí, o que acontece? Então, a rotina bem estabelecida, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, para o andamento da casa. Então, por exemplo, as pessoas falam, como que com 4, 5 filhos você tem tempo com seu marido? Eu falo, gente, tem um tempo todo dia? Todo dia, porque 8 horas as crianças estão dormindo. Então, é claro, talvez não vamos ter aquela fase dos filmes de Hollywood, né? De sai para jantar, come um espaguete e dá um beijinho na boca. As pessoas, às vezes, né, uma fantasia. Sim, você não fazia tudo, isso, né? Nem quando você era solteiro, você quer fazer agora com o filho. Então, é óbvio que tem uma fase da vida, né? Então, às vezes eu abro caixinhas de perguntas lá no Instagram e as pessoas dizem assim, mas eu não saio com meu marido porque eu não tenho ninguém que cuide dos meus filhos. Eu falo, eu também não tenho. E nem por isso nosso casamento hoje é pior. Pelo contrário, é muito melhor. Né? Mas como que eu aproveito esse tempo? As crianças estão dormindo.
8 horas está todo mundo dormindo, eu e ele, a gente tem ainda bastante tempo para ficar junto, para conversar, para desfrutar um do outro. Às vezes, vão ter dias, né, que a gente vai deitar junto mais cedo e vai ficar ali no nosso momento, mas vão ter dias que é um ajudando na tarefa do outro, né? Então, essa fase que eu tô da gestação, às vezes eu vou colocar as crianças para dormir, sempre leio para eles antes de dormir. E aí, quando eu termino a leitura, às vezes eu dormi junto, gente. Só acontece comigo, né? E aí eu já dormi junto, assim. Geralmente eu leio com eles falando. E aí já leio no escurinho, assim, para eles irem se acalmando, dormindo, né? Eu durmo junto. Aí, uma vez ou outra, assim, acordo. O Felipe já desceu, que ele trabalha home office hoje em dia. E aí ele desceu, quando eu chego na cozinha, a louça está lavada. Né? Então, assim, isso é uma bênção, né? Agora. Aí a gente ouve as mulheres falando assim, meu marido não faz nada, né? O marido dela ajuda, ela né? só tem tudo isso de vida porque ele ajuda. Ela tá falando isso aqui, né? Porque ele ajuda. E ele aí, é um santo, bota que ele é um santo. Vamos falar sobre isso, mas, poxa, mas o meu marido não me ajuda. Não me ajuda, essa é boa. Né? E aí, mas é lá. possível conquistar o apoio do marido. E mais. Possível. Peraí, para que eu faça algo, eu preciso estar motivada na resposta do outro? Né? Esse é um ponto importante, Esse é um ponto né, Laís? importante, né? Será que eu vou fazer? Então, já tentei muito, já fiz muitas vezes, mas ele nunca respondeu. E eu gosto de dizer que o Felipe nem sempre foi assim, nesse sentido de ser sensível à necessidade. É óbvio que quanto mais, né, talvez a gente foi tendo mais filhos, a gente começou a conversar mais sobre essas necessidades. Hoje ele é super compreensivo, porque ele sabe que eu também trabalho e a gente equilibra junto. Então, eu estou ali no Instagram, eu estou na comunidade dando aula, é um trabalho. Então, peraí, se eu quero a minha esposa mais cansada, se eu quero ter tempo com ela chegar aqui e ver a louça lavada, meu Deus do céu, né? Vai ser festa. Então, assim, esse trabalhar. Agora, um caminho para a gente conquistar isso é o primeiro se doar. É a vela que se consome. Eu vou fazer... Eu vou me entregar, eu vou confiar em Deus, que o meu casamento aqui, ele vai amadurecer. Ore pelo seu marido. Ore, converse com sabedoria, né? Converse, porque às vezes também não adianta a gente querer que o marido mude a cabeça de um dia para o outro. Né, gente? Eu falo assim, ó, eu me lembro porque até eu falo que eu sou a mais improvável das mães, das esposas, assim. Porque tem mulher que teve o privilégio de ser treinada para mãe, para ser esposa, para cuidar da casa, do lar. Então, ela aprendeu muitas coisas. Eu, hoje, com a minha filha, eu procuro ensinar bastante coisa para ela, né? Claro que daqui a pouco ela vai crescer, vai aprender mais, mas eu já ensino. Eu sou filha de mãe solteira, Marina. Minha mãe, ela lutou muito para conseguir educar a gente. Não foi fácil para ela, teve que assumir papel de pai, de mãe. E, enfim, vim de um outro contexto. Muitas coisas eu não sabia, o meu marido teve que ser paciente comigo. Vocês acham que eu sabia fazer vários pratos na refeição? Não. Era difícil, tadinho, ele tinha que comer a mesma comida assim várias vezes, né? Mas teve um dia que eu tive que reconhecer que ele elogiava a comida da mãe dele, não é porque ele queria me provocar, mas porque talvez ele achava que se a gente trouxesse alguns toques da minha sogra para nossa casa, ficaria melhor. A gente desfrutaria de uma comida melhor. As pessoas que viessem nos visitar também poderiam, né, desfrutar disso. Então, eu demorei alguns anos para aprender isso. E eu me lembro que, por exemplo, quanto a essa questão da refeição, eu só caí a ficha quando eu comecei a estudar sobre a educação de filhos. Então, quando eu conheci a Charlotte Mason e ela dizia, olha, nunca sirva para uma criança a mesma refeição seguida, né? Então, se você fez frango hoje, amanhã você faz carne, amanhã você faz outra comida. E eu pensava assim, gente, como que eu vou fazer? Meu cardápio que é tão limitado, eu nem tinha cardápio. Eu acordava todo dia e sofria, gastando energia, saber o que eu ia fazer de almoço. Era um sofrimento aquilo para mim. Só que isso tem a ver com perfil, tá, galera? Eu sou completamente espontânea. Eu tenho uma noção, mas eu não consigo seguir uma regra. Um cardápio. Assim, não, mas eu também sou assim. Né? Hoje eu sou assim. Eu adoro criar. Só que, tipo, mas tem gente que tem a facilidade de criar. Eu não tinha, não. Minha filha, se deixasse, era só batata assada, frango assado, era só esse. Mas sabe o que me ajudou? Tipo, teve um dia que eu falei, gente, ao invés de ficar pensando, meu marido quer me provocar quando ele elogia outra comida,
eu vou pensar, nossa, eu vou aprender com essas pessoas, né? E a minha sogra é uma pessoa, por exemplo, que cozinha maravilhosamente bem. Deixa o orgulho de lado e vai, né? Vai e aprende com ela, né? E você sabe que um dia eu falei, Helena, ela foi ficar comigo num resguardo e do Estevão, ela foi me ajudar uns dias na recuperação. E eu falei, Helena, deixa aqui no meu caderninho de receita esses pratos aí que você faz. E foi com ela que eu fui aprendendo a fazer comida mexicana. Hoje em dia eu falo que não tem desculpa, porque o YouTube nos ensina um monte, né? A Rita Lobo tá aí para isso. Mas eu aprendi um monte com ela, né? Isso fez diferença. Volta aqui na nossa conversa inicial. Eu não tinha esses hábitos, eu não nasci sabendo, eu vim de outra cultura. Como que eu espero que o meu marido seja super ativo, de cuidar, de ser sensível à necessidade de lavar a louça ou de cuidar de alguma outra coisa da casa, nesse sentido, se também eu nem falei com ele, se eu nem conversei, né? ou se eu que o já outro vou, entenda o que está na nossa cabeça. ou se eu já vou conversar armada, me sentindo uma vítima, sabe? Tipo, ou querendo jogar na cara dele, apontar o dedo. Não, eu posso conversar. E outra coisa, às vezes você não conversou hoje, não deu certo, não significa que não vai se ajustar. Olha, tem amanhã, um pontinho aqui bem importante, assim, né? Para as mulheres que nos assistem, né, e que ingressaram na maternidade há muito tempo ou não, né? Eu acho que a lembrança, né, de que o casamento ele é a prioridade, né? Ele é o mais importante, né? Naturalmente, muitas mulheres acreditam que depois que os filhos vêm, né, os filhos são prioridade, mas vamos lembrar que isso é uma mentira, né? Então, assim, eu acho que uma tarefa prática para quem nos escuta, né, é sentar e conversar com o marido, né, e perguntar como é que tem sido a nossa vida depois que os filhos chegaram. Lembrei de uma música que eu... A força do casamento está bem proporcional à força da criação dos filhos. Filhos fortes, quanto mais forte for o seu casamento, quanto mais unidade você tem com seu marido, quanto mais a linguagem de marido e mulher é a mesma, mais força a gente tem com os filhos. Sim. Agora, a gente vive em tempos, né, onde, tipo, a gente usa os filhos como desculpa para separar a gente do nosso marido. Para até dormir em quarto separado. Ou a cama compartilhada como a cama um compartilhada. Lugar de distanciar, exatamente, né? né? Muitos casos. Que é assim, não são poucos casos, né, de divórcio após a vinda dos filhos, né? Porque as pessoas pensam, os filhos vão vir, vão nos unir, né? Porque os filhos por eles mesmos, eles unem o casal. É uma mentira isso. Forte, é uma mentira, né? Os filhos não têm em si o potencial, né? De novo, é só Cristo nem o propósito, capaz, né? Então, assim, o olhar, a importância, mulher que nos assiste, a importância do nosso olhar sobre o nosso marido, né? Então, assim... E a forma como a gente trata o nosso marido. Então, assim, será que eu, de forma prática, falo mal do meu marido na frente dos meus filhos? Quantas vezes, né? Eu ouvi vocês falando aí da mulher virtuosa. Quantas vezes, né? Uma das coisas que eu mais admiro naquela mulher é que ela levanta, né, o seu marido. Exatamente. Seu marido é colocado entre os príncipes. Então, a gente vive uma geração tão medíocre que discute quem vai lavar a louça. Meu marido não me ajuda com a louça. E daí, minha filha, vai lá, lava essa louça e pronto, acabou. E até um assunto que a gente vai tratar aí daqui a pouco mais pra frente, só a questão de sexualidade também, né? O quanto que as mulheres abandonam os maridos após a vida dos filhos, né? Em questão de investimento nesse sentido e tudo mais. Como desculpa, isso não é desculpa. É que, na verdade, olha só, a tendência que as mulheres têm de começar a enxergar os presentes que Deus deu para elas. Você usou essa palavra e eu gosto muito. Eu acho que Deus é um pai tão maravilhoso que ele tem prazer de nos presentear. Quando ele nos presenteia, né, com o nosso marido, Deus presenteou Adão com Eva e Deus nos presenteou, nos deu de presente para o nosso marido, deu o nosso marido de presente para nós, nos presenteou com os filhos. E o sexo, o ato conjugal, ele é um presente para o casamento. Sim. Agora, quantas vezes, principalmente depois que tem filhos, as mulheres começam a enxergar o ato conjugal como um peso. Dois pontos sobre isso. Por quê? A mulher se encontra extremamente desgastada, cansada, acabada. Por quê? Porque não há essa compreensão da maternidade de maneira bíblica, porque ela não consegue se organizar, uma rotina não é estabelecida. Ela usa os filhos como desculpa. Exatamente. E o outro ponto, ou a maternidade se torna tão central a ponto de ser um ídolo, o que ela faz? Ela investe todo o amor e dedicação para ela nisso. E o que acontece? Não sobra mais nada. Mas sabe o que acontece também, Laís? Essa questão da desculpa é tão grave, é tão séria, que a mulher, às vezes, ela pode estar ali falando, eu não tenho vontade nenhuma de namorar com meu marido, cuidei desse menino o dia todo, estou muito cansada, estou exausta. E ela
aceita o pensamento de que agora eu tenho que fazer mais uma tarefa, o namorar com o marido, que seria para ser um deleite. Uma demanda, né? Ai, mas é mais uma cobrança. Né? E, na verdade, a gente sabe que não é. Visão distorcida de tudo, e a gente sabe bem que não é um presente. Né? Então, Se você for sincera. Agora, e quando a mulher não tem vontade mesmo? O que pode ser feito por isso? Quantas vezes a mulher não tem vontade porque ela se alimenta mal, porque ela não faz uma atividade física, porque ela negligencia tudo e pior, de si mesma, usa tudo. Ela acorda, ela passa o dia de pijama, né? Isso é uma coisa que rouba a força. Ela não faz a unha, ela não faz uma maquiagem. Ai, não tenho tempo. Ai, não tenho tempo nem de tomar banho. Gente, isso é mentira. De tomar banho. Ai, não tenho tempo de ir no banheiro. Isso, É outra mentira. Sim. Claro que tem tempo. Deixa o menino ali. Ah, mas ele vai... Não, gente, tem tanta estratégia que você pode achar. E outra coisa, se ele fez uma bagunça, daqui a pouco você junta. Né? Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo aí da maternidade, Laís, era o seguinte. Eu tinha uma vida totalmente sedentária até ter o meu terceiro filho. E aí, depois que vieram os filhos, falei, nossa, olha que ótima desculpa. Eu já era sedentária antes dos filhos. Mas depois dos filhos, agora é por causa deles. É porque eu não tenho tempo de ir pra academia. E quando Mas eu é por tive... isso mesmo que eu não vou, tá? né? Não é isso também. E não é nem porque A não gente tem tem que no ter um prédio, terceiro pra né? gente poder ter isso. Né? E aí, sabe que quando nasceu o terceiro, eu tomei uma decisão. Eu falei, não vão ser mais desculpas. Meus filhos não vão ser desculpas. É o terceiro que faz a gente. E eu achei que... né? Não, mas Mas não precisa esperar até o terceiro, não, Laís. Você sabe que a gente pode decidir. Hoje eu trago essa chave comigo. Peraí, será que eu tô fazendo deles desculpa ou um trampolim que me mostra, ou um degrau que eu vou subir e vai falar, olha, que incrível que eu posso superar isso aqui, eu posso administrar isso aqui. Mas eu me lembro que eu falei, eu não posso ter 1 hora na academia, mas eu posso fazer 7 minutos de exercício todo dia. E é o pouquinho todo dia que faz a gente ser grande. A constância vale muito mais do que, né? Quando eu falo sobre devocional em família mesmo, eu falo que 15 minutos lendo a Bíblia com seu filho, orando com ele, todo dia vale muito mais do que 1 hora de vez em quando. E aí eu comecei a força do hábito, né? a fazer aqueles 7 minutos. E eu me propus. Eu falei, eu não quero pensar no amanhã, eu vou fazer. E eu consegui permanecer fazendo 7 minutos durante 1 ano. Aí quando eu fiz 1 ano, eu falei, agora eu vou aumentar o desafio. Aí eu mudei para um outro aplicativo lá de 15 minutos. Mas sabe o que é interessante? Eu venci. Foi um hábito que eu conquistei. Você E venceu que era o ciclo possível. do caos. Aí você pode pensar, mas eu queria ir para academia, eu queria ter a roupa de ginástica. As desculpas né? sempre E as vêm. desculpas sempre existem. Mas peraí, eu vou fazer com o que eu tenho em mãos. É verdade. Né? Qual que é a minha capacidade hoje? Então, muitas vezes a gente pode pensar assim, eu não me arrumo porque eu não tenho a maquiagem. Porque eu tô tão sem roupa, eu tive filho, meu corpo mudou e muda mesmo. Mas espera aí, né? Então, eu me lembro também de fases, de momentos onde eu tive que decidir, olhar para o meu guarda-roupa e falar, eu vou ser grata pelo que eu tenho aqui e eu não vou usar... Aí vem a Maria Clara de novo me salvando, né? Eu tive uma fase, vou confessar um pecado, que eu me acostumei lá na igreja, a gente usava umas camisetas para trabalho de criança, né? E aí aquela camiseta virou um uniforme para mim. Oh, meu Deus. Sabe? Porque aquela camiseta, ela vestia bem, disfarçava os quilinhos a mais. E eu tinha da mesma, acho que eu tinha umas 4, 5 da mesma. Então, quem me via pensava, ela nem trocou de roupa, mas era outra, mas é porque era igual. E um dia minha filha, ela olhou para mim e falou assim, mamãe, por que você só usa essa roupa? E eu falei, meu Deus, ela reparou na roupa que eu tô usando. E eu pensei, nossa, eu tenho roupa de ir pro culto, eu tenho roupa de tal coisa, mas aqui essa pra minha roupa filha, de ficar em pro casa. dia a dia, é roupa de ficar em casa. E isso rouba a força. Isso destrói a autoestima. Com certeza. Não é? De tudo, A o marido mulher, ela tá lá precisa fora, se sentir bonita, vendo até todo mundo arrumado, pra chega investir. em casa. Né? E para ela ter vontade de estar com o marido, para ela ter esse deleite, ela vai ter que se preparar antes. É um caminho, Sem né? falar do espelho que nós somos para os filhos, E né? do O que a gente espelho, ensina, aí né? é outra vez a memória. Qual memória que eu quero que a minha filha tenha de mim? De uma mãe que estava sempre com aquela camiseta de uniforme, ou de uma mãe que pegava o melhor que ela tinha, né? Tem uma amiga minha que ela dizia assim, que a avó dela, ela tinha aquele cheirinho e ela estava sempre arrumadinha. Então ela fala, nossa, a memória que eu tenho da minha avó era sempre estar com aquele cheirinho da avó, né? Com aquela maquiagenzinha básica e sempre arrumadinha. E tudo isso, né? Por quê? Porque eu quero me sentir bem para mim mesma? Porque eu quero me autopromover? Não, mas volta sempre
no ponto, né, das nossas conversas aqui. Porque tudo que nós fazemos precisa ser para quê? Expressar a glória de Expressar a Deus. glória Esse é de o Deus, principal. né? Esse é o fundo, né? Esse é o centro de tudo, né, que nós devemos Exatamente. fazer. Para a glória de Deus. E aí, quando a gente pensa nisso, você fica forte. Aí você consegue. Porque E a aí- motivação é outra, né? Porque é para a Deus. glória de Deus. Isso. E aí você vê o seguinte: eu posso todas as coisas. Eu posso desfrutar desse presente. Aí você vê que você vai ter força lá à noite para estar com seu marido. E aí o seu casamento está forte. E aí significa que você não vai ter desafios na criação dos seus filhos? Sempre tem. Sim. Os desafios sempre vão existir. Quando você pensa assim, aprendi, agora dorme a noite toda, vem outro desafio. Sim. Mas se a gente enxerga aquilo só como um castigo, ou se o caminho que a gente escolhe é o caminho de estar sozinha, entenda, né? A gente tem o nosso marido, mas a gente se isola dele. É. Ou a gente vai para a fonte errada. Então, a gente tem muitas vezes, a gente vê isso entre as mulheres, uma facilidade muito grande de se abrir umas com as outras, mas de não ter a mesma liberdade de falar com o marido. Sendo que era a pessoa principal. Hoje eu falo com meu marido, eu converso tudo com ele. Eu aprendo muito com ele. Né? E isso é uma coisa que a Bíblia ensina, que a gente tem que aprender com o marido. E o quanto é carente disso. Sim. A gente não vê nas famílias nem o marido tendo liberdade de ensinar a esposa, pelo contrário, né? Ele às vezes está cansado, ou às vezes ele acha que vai tudo virar um problema e não se conversam. E a esposa também, que ela prefere aprender com 1000 pessoas lá fora do que sentar e conversar com o marido. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar também, de pensar o seguinte: olha, porque eu tenho os meus filhos e eu quero que a criação deles expresse a glória de Deus, que eu vou me aproximar ainda mais do meu marido. Eu vou me unir muito mais a ele. Essa não é uma tarefa para ser feita sozinha, Não né? é uma tarefa para ser feita sozinha, mas não na mentalidade do mundo, né? Dessas atrizes aí famosas que estão fazendo polêmica na internet. Vamos dividir a tarefa, né? Não é sobre no isso, sentido, né? assim, né? Ai, acorda de madrugada. É óbvio. O marido sensível, ele vai acordar, ele vai ajudar. Eu nunca tive momentos em que o Felipe me rejeitou de, né? Nossa, amor, não vou te ajudar, não fica aí, se vira sozinha. Eu já estou trabalhando. Não é isso. Mas de que se ele não lava uma louça, eu não vou ficar emburrada com meu marido porque ele não lava a louça. Eu vou pensar, eu posso, ou se eu não posso hoje, mas posso amanhã. E em muitos aspectos, né, às vezes a postura do próprio marido reflete a nossa postura, né, de controle, de querer fazer tudo, dar conta de tudo, excluir, deixar de lado, né? Acho que a gente pode caminhar para o final, né? Sim. Tá muito bom aqui a conversa, Nossa, mas a o gente tempo poderia hoje. ficar A tarde inteira conversando. Bom, acho que a gente viu aqui a importância do estabelecimento, né, de rotinas, de prioridades, para a gente experimentar essa liberdade na criação dos filhos, para a gente poder identificar quais demandas Deus tem para a gente como mães. Né? E muita gente fala mal, porque rotina, que engessamento. Não, né? Para que a gente experimente realidade. Cada uma no seu perfil, cada uma nas suas limitações, né? Fazendo isso de maneira muito personalizada. A importância de compreender como uma grande missão a maternidade, né? O que mais, Mar? Não carregar como um fardo, né? Essa autocomiseração que o mundo prega, que tá tudo bem você ficar reclamando o dia inteiro. Não. É uma missão que Deus nos abençoou com essa missão. É algo para ser leve e não pesado, né? E olha que precioso é o trabalho de vocês. Porque aquilo que a gente alimenta a nossa mente, aquilo que a gente recebe, as vozes que a gente decide ouvir fazem toda a diferença na nossa vida. Vocês estão aqui propagando verdades, né? Em todas as áreas da vida das mulheres. Então, uma mulher que para dedicar esse tempo, para assistir aqui esse programa, ela está saindo aqui, com certeza, mais encorajada, mais capaz. Ela pode mudar, né, o pensamento dela em relação a tantas áreas da vida dela. Né? É diferente daquela rodinha de só competição de sofrimento. Exatamente. Uma conta, um sofrimento, a outra fala, não, tem uma coisa mais triste para te contar. Então, glória a Deus pela vida de vocês, Amém. que também estão aqui à frente desse projeto, que eu tenho certeza que está sendo tão abençoador para tantas mulheres e famílias. Sim, acho que a gente pode se lembrar, então, que aquele que nos chamou para a grande missão é Ele mesmo, a fonte de toda a capacitação que nós necessitamos para cumprir muito bem essa missão. Exatamente. Né? Que a gente viva assim com alegria, com boa expectativa, né? Porque Deus, ele não nos abandona, né? Mas Ele nos acompanha em todo esse processo aí.
É né? verdade. Que alegria ter você aqui com a gente, viu, Bruna? Muito obrigada, Bruna. amei. Muito gostoso, muito gostoso. Com certeza você voltará mais vezes. Ai, que bom, eu vou ficar feliz, amém. Deus abençoe Muito você especial. nessa gestação, nesse processo final, viu? E, gente, sigam a Bruna Luz nas redes sociais. Ela tem muito conteúdo legal aí para oferecer pra gente. É isso aí. Obrigada, até a próxima e tchau, tchau.